Eu, na correria do tempo, não vi que tinha 2B, pulei ela. Ai, que Nossa. sacanagem. A questão 2 deu uma matriz A, aí pediu para verificar, né, ou e calcular, sim. Ai, qual que é o seu nome? Quem escreveu essa mensagem aqui? O Pimentão. O Pimenta. Gustavo, eu ia começar a corrigir hoje, eu não dei conta. Eu vou tentar corrigir, começar a corrigir. Amanhã eu tenho reunião o dia inteiro e sexta também. Então eu vou tentar corrigir, começar a corrigir segunda-feira que vem, tá bom? Aqui na questão 2, olha, deu uma matriz 3 por 3, pediu para calcular a inversa, e utilizando essa inversa, pediu para determinar o x que satisfaz essa equação. Então, a gente já viu, olha, que como existe a inversa de A, a gente vai calcular a inversa na letra A. Sabendo que existe a inversa na letra A, a gente consegue isolar o x aqui, certo? Vamos aqui para o gabarito. Então, para calcular a inversa, a gente escalona A barra identidade, até chegar à identidade barra uma matriz. Aí, essa matriz coincide com a inversa de A. Aí, sabendo que a inversa de A existe, a gente consegue isolar o x aqui, olha, nessa equação. Então, x vai ser igual a B vezes a inversa de A. Aí é só fazer a multiplicação. A matriz A vezes a matriz B vezes a matriz inversa calculada no item anterior. Aí acha o x. Ok? Oi, Arthur, pode falar. Ô, professora, nessa 2A, que tinha que achar a inversa, eu tinha errado uma operação nela, aí quando eu fui fazer aquele teste, né, de Para A vezes conferir. a inversa de... aí eu vi que estava errado, só que eu corrigi nessa, na 2A, só que eu não tive tempo de corrigir na B, porque eu tinha feito o processo certo, só que, tipo assim, a matriz estava diferente, né? Aí Entendi. você considera algo ou não? Uai, eu acredito que eu devo considerar assim. Que aí foi uma Uhum. distração, né? Já que É, você calculou. Ainda mais você me explicando. Tá, entendi. Obrigado, ok. professora. De nada. E na questão 3 era VOF, né? Esse primeiro VOF a gente fez em sala com vocês. Lembram dele? Foi da lista 1. Eu retirei essa questãozinha aqui da lista 1. Vocês lembram dela ou não? Sim, sim. Eu Então até essa fiquei com aqui. dúvida de ser pegadinha nessa questão, porque Não, a já professora é colocou nela, boazinha. A professora usou da bondade aqui e usou da para pegar esperteza na pesado na letra C, né? C, tá? Mas a letra C, olha, eu só quis ver quem tinha feito lista e entendido, porque eu perguntei, tem dúvida? Não. Essa aqui também, da letra B, a gente também discutiu ela em aula, lembram? Ou parecido, ou ela toda. Professor, A gente discutiu. Oi. nessa questão A aí, da 3, se eu multiplicar os dois lados da equação pela inversa de B, eu vou achar igual a C, né? Isso. Então, sempre que existe a inversa de B, ok. Neste caso do item A, a gente conclui que o A é igual a C. Só que é só no caso em que existe a inversa de B. Então, para construir um exemplo de que essa afirmação não é sempre válida, ou seja, para construir um contra-exemplo, basta pegar uma matriz B que não tenha inversa. Aqui, olha, por exemplo, eu peguei essa matriz B, olha, simplesinha. 1, 0, 0, 0, olha. O determinante dela é igual a zero. Então, ela não tem inversa. E peguei outras duas matrizes A e C quaisquer, de modo que a B seja igual a C, só que A é diferente de C. Ok? Beleza. Então, essa afirmação é falsa, porque ela não vale para quaisquer matrizes A, B e C. Ela só é válida para quando a matriz B possui inversa. Aquela da letra B a gente tinha feito em sala. E a letra C deu uma matriz A cheia de letrinhas e estava relacionado com o cálculo do determinante. Então, poderia ter
utilizado o desenvolvimento de cofatores, por exemplo, na linha 1, ficaria com muitas continhas, mas seria fácil, ou poderia ter escalonado. Aqui eu preferi escalonar. Eu parti da matriz A, utilizei operações elementares nas linhas. Essas duas operações aqui a gente já viu, olha, que ela não altera o resultado do determinante, da matriz original para a matriz obtida. Então, utilizando essas duas operações elementares, a gente obteve a matriz B. Utilizando, de novo, uma operação que soma uma linha, um múltiplo escalar de outra linha, que não altera o determinante, a gente obteve a matriz C. Aí, aqui na matriz C, a gente trocou as linhas 1 e 3 para transformar em uma matriz triangular. Porque a definição de matriz triangular é aquela que todos os elementos acima ou abaixo da diagonal principal são iguais a zero. Então, essa aqui é uma matriz triangular superior, né? Então, qual que é o determinante dessa matriz D? Aqui. É o produto dos elementos da diagonal principal, né? Então, nesse caso, deu menos 3ABC. Quando a gente troca duas linhas de posição, o determinante fica com sinal trocado. Então, se o determinante da D vale menos 3ABC, o determinante da C fica ele com sinal trocado. Então, vale 3ABC. E essas outras operações não alteraram o determinante. Então, o determinante da A é 3ABC. Então, essa é uma afirmação verdadeira. Ok? Ok. Vocês atribuem, então, tipo assim, a dificuldade dessa avaliação só por conta do tempo ou pelo conteúdo? Acho Pra que mim só foi por causa do bastante tempo mesmo. O quê? Se tivesse Desculpa. mais tempo, dava pra fazer todas tranquilo. Não tava uma prova difícil mesmo. Foi uma prova assim, compatível com tudo que a gente discutiu e que estava no material, né? Na lista e no que a gente discutiu. Talvez, então, 2h30 para resolver a prova ajuda? Em vez de 2? Nossa, demais. Então tá. Na próxima eu faço isso, então. Mas vocês viram que, não sei se vocês sentiram, que quando para olhar material e rever, toma tempo da resolução da prova também, né? Professor, Oi. tive só uma dúvida com relação até à distribuição de ponto. Uhum. Você falou que vão ser 7 listas, né? É João, né? O João. Isso. No nosso cronograma atual, sim, mas a gente vai ter que alterar. Vocês viram que saiu uma resolução Uhum. sobre a alteração da data final do curso? É tipo assim, mas eu até te perguntava porque, tipo, como assim já tá na quarta, faltam só 3. Então é tipo assim, entre esses meios aí vai ter, tipo assim, a partir de agora vai ter mais prova e atividade avaliativa do que lista? Não, provavelmente eu vou mudar só o finalzinho do curso. Eu devo manter a mesma quantidade de coisas avaliativas. O que eu posso, provavelmente, eventualmente fazer é diminuir uma lista e modificar a alteração entre as existentes. Tipo assim, aumentar um ponto naquelas já existentes, já feitas. Tipo isso. Eu não vou fazer grandes mudanças, não. O que eu pretendo fazer, eu ainda não sei, mas deixa eu abrir aqui meu cronograma. Eu ainda estou discutindo. Igual eu mandei lá no Telegram, eu ainda estou discutindo com os outros professores. A gente até marcou reunião para amanhã discutir sobre isso. Tá vendo aqui, olha? Eu tenho 2 semanas para falar sobre ponto reto e plano. Por que eu coloquei 2 semanas? Porque esse é um conteúdo muito grande. A gente fala de equação de reto e plano, posição relativa, distâncias, ângulos. Então, possivelmente, eu vou tirar a parte de distância e ângulo e vou deixar só 1 semana para falar sobre ponto reto e plano. E aí, eu excluo esse segundo tópico aqui de ponto reto e plano e subo esses tópicos aqui para cima. Ok?
Ok, Patrick, obrigada. Aí eu vou ver. A gente, não sei por quê, mas eles vão manter com essa semana de estudos autônomos. Se retirassem essa semana, deixassem a gente trabalhar nela, ia ser muito mais fácil. Mas aí, tipo assim, vai terminar aqui, ó, dia 18, né? Essa parte aqui final que a gente vai perder. Então, eu devo tirar mais uma coisinha ou outra aqui para a gente manipular. Então, provavelmente, eu vou considerar uma lista a menos, mas eu vou fazer uma regra de 3 com a pontuação. Tá bom? A lista 3 não era para entregar. As listas que são para ser entregues são essas que tem o Lzinho na frente, olha. Então, por exemplo, aqui, olha, tem o Lzinho na frente da lista da semana 1 e da semana 2. Não tinha na lista 3, não tinha na lista 4. Então, agora na lista de vetores tem. Então, a lista dessa semana tem que entregar, tá bom? Eu vou colocar o lugarzinho lá de entregar no cigarro. Beleza? Beleza. Tá bom, então. Então, vamos lá, gente. Dúvidas e comentários sobre vetores. Eu tive duas duvidazinhas, professora, em duas questões. A primeira é a 7C, tá? Uhum. A A e a B eu consegui fazer tranquilamente, mas a C eu dei uma travadazinha. E a outra eu queria que você só desenhasse os vetores na 8 para ver se eu fiz certo, porque eu tenho um bloqueio com essa parte de desenho De gigantesco, só desenho. para saber se esse negócio foi certo. Tá bom. É 7, qual mais? E a 8, 7C e a 8. Tá. Conseguiu fazer tudo, Reginaldo? Sim, só falta 7C para eu concluir aqui. Ah. Mais alguém tem? Podemos começar com esses, então? Então, vamos lá. Então, foram dados. Então, dado o vetor V. Gente, a imagem tá boa aí para vocês? Eu não tô compartilhando tela, não, né? Sim. Tá sim. Tá sim. Eu confundi porque eu tô vendo a tela aqui com vocês, achei que eu tinha que ver ela. Então, foi dado um vetor V. Então, aqui, ó, vamos pensar aqui, ó. Vamos fazer todos dessa daqui. Foi dado um vetor V. Aí na letra A, pediu para a gente achar o vetor W, que é paralelo a V. Então, se o vetor W é paralelo ao vetor V, significa o W ele pode ser assim para baixo ou com a setinha para cima. O sentido não importa, eles têm a mesma direção, certo? Só que falou ainda que além de W ser paralelo a V, na letra A, ele tem o mesmo sentido de V, então a setinha dele aponta para o mesmo lado que a setinha de V. Só que além disso, ele tem 3 vezes o comprimento de V. Então eu marco aqui, olha. Eu posso marcar aqui. Já não estou conseguindo mudar de cor. 1V, como se fosse assim, 2Vs e 3Vs. Ai, gente, não estou conseguindo. Exclui esse pedaço aqui, ele não está apagando aqui para mim. Então, esse aqui é o W. Que o W, ele tem mesma direção, porque ele é paralelo a V, mesmo sentido, que está afirmando aqui, e tem 3 vezes o comprimento de V. Ficou claro aqui na letra A? Nossa, não estou conseguindo mudar de cor de nada. Gente, hoje vocês não estão conversando comigo? Tempo, professora. Hã? É o tempo, né? O Cefete. Mas aqui, professor, eu tenho uma dúvida. Mas é uma dúvida mais teórica. Por exemplo, ali ele fala ali, ó, dado vetor V é menos 2 e 1. Ali no caso seria o ΔX e o ΔY do nosso vetor. Só que aí no caso, aquela notação com parênteses não estaria errado, porque se eu não me engano, quando eu vi isso, eles usam aqueles duas setinhas, um para o lado, um para o outro, que aí ele faz a Assim. distinção. Isso. Ele faz a Então, isso distinção. depende da referência utilizada. Aqui no nosso curso, a gente está utilizando parêntese.
Esses números entre parênteses, eles podem servir para denotar coordenadas de pontos ou componentes de vetor. Sim, sim. Sempre que eles denotam componentes de vetor, no fim das contas... Ai, gente, atualiza. Ah, atualizou. Sempre que eles denotam componentes de vetor, ainda estou falando então da letra A, tá? Vou colocar aqui o plano cartesiano, o x e o y. Então, como aqui ele denotou as componentes de um vetor, eu vou denotar, primeiro, eu vou plotar o ponto, que tem coordenadas x é igual a menos 2 e y é igual a 1. Então, marquei esse pontinho aqui, olha. O x vale menos 2 e o y vale 1. Menos 2 e 1. E aí, o vetor, ele vai ter ponto inicial na origem e ponto final nesse ponto. Então, esse é o vetor V. O vetor W, no fim das contas, ele é 3 vezes o V. Então, é como se fosse o V e o V. Então, esse vetorzão grandão aqui, olha, é o nosso W. W. Como ele é paralelo, sempre que dois vetores são paralelos, V é paralelo a W, implica que V pode ser escrito como um número real. Travou aqui para mim, gente, eu acho que vai travar tudo agora. Acho que vai dar aquela tela preta. Tá indo. Deu agora. Toda vez que dois vetores são paralelos, eles podem ser escritos um como um número real vezes o outro, ok? Então, daqui, olha, foi dado V, a gente quer encontrar o W paralelo a V. Então, dessa informação, o W é igual a um número real vezes o V, ok? Ou V é igual ao número real vezes W. Só que aqui a gente quer encontrar o W. Ok, então a gente já, como eles são paralelos, a gente já parte dessa hipótese. Além disso, está falando que eles têm o mesmo sentido. Então, se eles têm o mesmo sentido, significa... Ixi, travou de novo. Significa que esse número real... Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. A tela ficou preta? Não, preta não, mas tá carregando. Tá carregando, Voltou. tá. Vou esperar, então. Como Parece eles que têm... voltou. Voltou? Então, como esses dois vetores têm o mesmo sentido no item A, isso significa que o número real que multiplica eles, que é o alfa, significa que o alfa é positivo. Porque quando o alfa é positivo, mantém o sentido. Quando eles têm sentido oposto, o alfa fica negativo. Então, por enquanto, a gente já sabe. W é alfa vezes Z, onde alfa é positivo, porque tem o mesmo sentido. Só que agora está falando que, além de ter o mesmo sentido, o comprimento dele é 3 vezes o comprimento de V. Então, daqui, 3 vezes o comprimento de V implica que o alfa vai ser igual a 3. Ok? Então, daqui a gente conclui que o W é igual a 3 vezes o vetor V. Substituindo as componentes de V, os componentes de V são menos 2 e 1. Então, multiplicando menos 3 por menos 2 e por 1, que a multiplicação de um vetor por um escalar, por um número real, fica menos 6 e 3. Então, essas menos 6 e 3 são as componentes desse vetor W. Ok? Professor, era para Ok. fazer desenho? Ou só o escrito com a Eu conta fiz... certa? Aqui era só para calcular mesmo, Ah, tá? Eu desenhei para vocês, que eu acho que ajuda bastante. Eu desenho tudo. Vamos fazer a letra B agora. Na letra B, a informação que a gente tem é que
o W é paralelo a V. Então, toda vez que dois vetores são paralelos, a gente conclui que um deles pode ser, um pode ser escrito como múltiplo escalar do outro. Aí, aqui na letra B, está falando que eles têm sentidos opostos. Se o sentido é o contrário, o que a gente pode afirmar sobre o alfa? Ele é menos 1. Ele é negativo, tá bom? Se é positivo, preserva o sentido. Se é negativo, muda o sentido. E agora está falando que o comprimento de W é a metade do comprimento de V. Então, significa que a gente vai pegar o vetor V e considerar só a metade dele. Então, qual vai ser o número que vai multiplicar o V? Ele tem que ser negativo e tem que pegar o vetor V e dividir pela metade. Qual vai ser o número aqui que a gente vai multiplicar? Menos 0,5? Oi? Menos 0,5? Isso. Aqui eu vou colocar como fração, tá? Então, vai ser o menos meio. Todo mundo concorda? Então, vai ser menos meio de V. Se a gente substituir as componentes aqui, o W vai ser menos meio, componente de V é menos 2 e 1, que está lá no enunciado. Então, as componentes de W vão ser, vou multiplicar esse menos meio em cada uma das entradas. Então, vai ficar menos meio vezes menos 2, 1. Isso mesmo, Rafael. E menos meio vezes 1, menos meio. Aí, vou desenhar aqui esse vetor só para a título de curiosidade aqui, ó. O x dele vale 1 e o y dele vale menos meio. Ele é esse vetorzinho aqui para baixo, olha. Ele é a metade do vetor V, só que no sentido oposto. Deu para entender? Deu sim. Ok. E na letra C, eu vou copiar o pedacinho aqui da C. Ficar próximo da gente ali. Então, na letra C, a gente tem o plano x e y. O vetor V, o x é igual a menos 2, menos 1, menos 2, e o y é igual a 1. Então, eu traço o ponto final dele, e o vetor V a gente já sabe que ele tem ponto inicial na origem e ponto final no ponto menos 2 e 1. Então, esse aqui é o nosso vetor V. Beleza. Agora, a gente quer que o vetor W, ele seja paralelo a V. Então, se W é paralelo a V, sempre a mesma coisa. Significa que o W pode ser escrito como um número real vezes o vetor V. Além disso, está falando aqui que o W tem o mesmo sentido de V. E aí, o que a gente pode afirmar sobre o comprimento? Sobre o alfa. O que a gente pode afirmar sobre o alfa com isso? Isso é positivo? Alfa é positivo, porque Positivo. mantém o sentido. E, por fim, está falando que o comprimento de W é igual a 4. Então, se o comprimento de... Vamos pensar agora. Qual que é o comprimento desse V, gente? É raiz de 5, se eu não estou errado. Como você calculou? Utilizando aquela formulazinha da... É norma? Fala? Norma. Norma, isso. Aí dava, entre parênteses, menos 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado.
Então, só lembrando, o professora, V... Oi. acabou que eu não cheguei a ver o material ainda por causa de tempo, mas eu poderia fazer triângulo retângulo? Sim, essa fórmula, ela vem do triângulo retângulo. Ah, tá. Porque, olha, o módulo da componente de x ao quadrado, mais o módulo da componente do y ao quadrado, e tira a raiz, que aí usa o teorema de Pitágoras aqui, né? Então, é isso mesmo. Então, é a raiz do quadrado da componente do x, então é o quadrado do menos 2, mais o quadrado do 1, então é o teorema de Pitágoras. Então, de fato, deu a raiz de 5. Ok. Então, aqui, gente, o raiz de 5, ele é um pouquinho maior que 2, né? É um pouquinho maior que o raiz de 4. Então, o que a gente quer, na verdade, é um vetor W que ele tem o mesmo sentido do V. É como se fosse assim, olha. Só que o tamanho dele é 4. A gente já sabe que o tamanho de V é raiz de 5. Então, a gente precisa conhecer... Alguém tem alguma ideia de como resolver isso? Teria que fazer, tipo, x raiz de 5 é igual a 4? Ou Eu 16, por iria, ter que ter raiz, ter que levar ao quadrado? eu faria mesmo, tipo, chegar em raiz de 16 a partir, por exemplo, se você anda de, tipo, o x você anda de menos 2 em menos 2 e o y de 1 em 1. E aí tentaria achar a raiz de 16 a partir disso. Então, vamos lá. Então, olha só. Quem que vocês acham que eu vou chamar um vetor aqui de U? Vou chamá-lo de unitário. U de unitário. Se eu pegar o vetor V e multiplicá-lo por 1 sobre a raiz de 5, essa raiz de 5 é exatamente o tamanho do vetor V, concordam? Que a gente já fez a conta. Então, sempre que eu pegar o vetor V e dividir pelo tamanho dele, o vetor resultante vai ter qual tamanho? Se eu pegar aqui, eu vou pegar com o número inteiro. Se eu pegar um vetor V que tenha tamanho 3, uma unidade, 2 e 3. Qual vai ser o vetor V dividido por 3? Ou seja, 1/3 de V. Vocês concordam? Não, me fala, antes de eu Vai responder. dar o V, né? Não, eu quero o V, 1/3 de V. Seria aquele negócio do unitário? Isso. Dá 1. Dá esse vetorzinho aqui pequenininho, concordam? Olha. Esse vetorzinho aqui... Oi. Poderia chamar esse unitário de um vetor canônico? Não. O canônico, depois eu vou explicar. O que é o vetor canônico? Ele é um tipo de vetor unitário, tá? Mas nem todo vetor unitário é canônico, não. Olha só, o que eu fiz... Sabe eu vou chamar esse vetorzinho aqui vermelho de U. Vocês concordam que se eu fizer U mais U mais U, se eu somar U com ele 3 vezes, dá o vetor V? Sim. Então, se eu pegar o vetor V e dividi-lo por 3, vai dar esse vetorzinho U. Esse vetorzinho, ele é um vetor unitário que tem a mesma direção e mesmo sentido de V. Concordam? Sim. Aqui, então, de modo geral, pessoal, sempre que eu tiver... Deixa eu escrever isso aqui bonitinho embaixo. De modo geral. Sempre que tivermos um vetor V qualquer, e se eu definir o vetor U como sendo 1 sobre o tamanho do vetor V, que é 1 sobre a norma de V, vezes o vetor V, a gente vai obter um vetor unitário que tem a mesma direção e o mesmo sentido de V. Então, esse vetor unitário, ele é muitíssimo utilizado nas físicas, porque nas físicas, eles atribuem os vetores para indicar onde e a intensidade onde que uma força está sendo aplicada e a intensidade.
Então, a intensidade da força é indicada pela norma do vetor. E a direção dela é aplicada, tipo assim, para onde que a força está sendo puxada? Aí tem a direção e o sentido, ok? Então, às vezes, numa fórmula da física, precisa só do sentido, não da intensidade dessa força. Aí, nisso que se usa o vetor unitário. Aí, deu para entender isso? Sim. O vetor unitário é o vetor que tem tamanho 1, tá bom? Então, pessoal, por que eu abri esse parêntese? Porque aqui no item C, olha só, o que a gente pode fazer? A gente tem o vetor V, que mede, cuja norma vale raiz de 5. A gente consegue achar um vetor unitário aqui, um vetor unitário U. Qual vai ser o vetor unitário U aqui em questão? Que tem a mesma direção, o mesmo sentido do vetor V. 1 sobre raiz de 5? Isso, então vai ser 1 sobre a raiz de 5 vezes o vetor V, né? Esse aqui é o vetor unitário U. Só que o vetor W que está pedindo, ele tem tamanho 4. Então, como que eu posso obter o vetor W a partir do vetor U, que a gente sabe que tem norma 1? A gente quer que o W tenha tamanho 4. Seria multiplicar isso, aí ficaria 4 sobre raiz de 5. Isso. Então, eu pego o vetor U e multiplico por 4. Então, olha só. Quando eu pego o vetor V e divido por raiz de 5, o tamanho do vetor obtido fica 1. Se eu multiplicar por 4, o tamanho dele fica 4. Então, aqui eu tenho, olha, um vetor que tem tamanho 4, que é paralelo a V, e o número multiplicado por V para obtê-lo é positivo. Então, ele é paralelo e tem mesmo sentido de V. Então, para esta questão, o W que a gente está procurando vai ser 4 vezes aquele vetor unitário. Substituindo as componentes, o vetor V vai ser 4 sobre raiz de 5 vezes o menos 2 e 1, que menos 2 e 1 são as componentes do vetor V. Então, multiplicando aqui, na primeira entrada vai ficar menos 8 sobre raiz de 5, e na segunda entrada vai ficar 4 sobre raiz de 5. Ok, pessoal? Ok. Tranquilo. Chegar no que eu tinha falado de 1 por 1 era de 1. O quê? Aquela ideia que eu tinha falado de, tipo, não, se um anda em menos 2 e o outro em 1 por 1, nunca dá pra chegar nisso. Ia ser um pouquinho complicado, aí. Professor, tem necessidade de, acho que é racionalizar que fala, que é não deixar raiz no denominador? Então, aqui em GAV, em cálculo, isso é super estimulado, porque racionalizando, a gente consegue simplificar as expressões para calcular os limites. Vocês já chegaram em limites? Em cálculo? Já sim. Já estamos em derivada. Já? Então, ele é útil, né, para racionalizar, calcular limites e tal. Aqui em GAV, lá no final do curso, vai ser melhor deixar assim, porque a gente vai atribuir escalas para os vetores unitários lá na frente. Aí a gente vai, por exemplo, nesse caso aqui, a minha escala seria assim, por exemplo, só um exemplo, tá? Desenhar esse vetor W. Eu iria, suponha que o x aqui, x vale menos 8 raiz de 5. Eu chamo esse pedacinho aqui de 1 sobre raiz de 5, aí eu marco menos 8 unidades aqui, eu não contei não, tá? Nem sei se está com 8. E 4 unidades
Então, fica aqui, fica 4 sobre raiz de 5. Aí eu chamo esse pedacinho aqui de 1 sobre raiz de 5. Aí fica prático. Aí por isso que eu não estimulo a racionalização aqui. Tá bom? Beleza. Professor, Oi? poderia fazer a 10B? Sim, podemos. Foi o Roginaldo que pediu aquela questão, não foi? Foi. Ah, que sacanagem. Ele não... Tinha mais uma que ele pediu. Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer a 10B e depois a gente faz essa para ver se dá tempo dele retornar. Roginaldo, você tá aí ainda? Tá com verdinho aqui no nome dele? Parece que sim. Eu acho que ele tá aqui ainda, porque tá verdinho, então eu vou fazer a 8. Aí depois eu faço a 10, tá? Então vamos lá. Considere os vetores U e V. Calcule e desenhe os vetores soma e subtração entre eles. Então vamos lá. Eu quero ir no GeoGebra, rapidinho, só para mostrar para vocês lá e depois eu desenho aqui. Gente, na gravação das videoaulas, eu fiz algumas coisas no GeoGebra, ensinei a mexer, para vocês tentarem praticar. Aqui ele é muito bom, ele ajuda demais. GeoGebra clássico, que é do plano. Então, aqui nessa questão, foram dados dois vetores, U e V. Então, o vetor no GeoGebra é indicado por letra minúscula. Então, letra minúscula igual, abre e fecha parêntese. Então, o vetor U é 3, menos 1. Tá aqui embaixo. Configurações. Vou colocá-lo de vermelho. E o vetor V, então letra minúscula para vetor, letra maiúscula para ponto. 1,4. Vou colocá-lo de azul. Ok. Tá dando para vocês verem, pessoal? Diminuir aqui o zoom. Sim. Ok. Aumentei o zoom. Observem, olha, tanto o vetor U quanto o vetor V, toda vez que a gente apresenta as componentes do vetor, eles são traçados com ponto inicial na origem e ponto final naquele ponto que foi dado. Por exemplo, aqui, olha, eu vou traçar um ponto. Eu vou colocar um ponto no ponto final de U, é o ponto A. Observa, olha, as coordenadas do ponto A coincidem com as componentes do vetor U. De fato, o vetor U, ele é o vetor que tem ponto inicial na origem e ponto final em A. Essa regrinha vale para todo vetor. Todas as vezes que a gente apresenta as componentes do vetor, eles têm ponto inicial na origem e ponto final nesse ponto de mesma componente, de mesma coordenada da componente do vetor. Ok? Ok. Beleza. Agora, eu vou chamar de W. Vou chamar de W como sendo o vetor U mais V. Então, W está aqui, olha. Alaranjado. Esse vetor W... Espera aí que eu vou fazer um recorte aqui agora. Eu vou lá para o nosso quadro. Gente, se tiver confuso, vocês falam, tá? Mas a minha intenção é ajudar na visualização. Então, o que eu fiz aqui... Ops. Tá. Embolou aqui. Eu desço com o escrito, mas só desce com a figura. Que coisa chata.
Senhor Jesus. Tá bom. Perdi. Aceitei que perdi. Então, aqui, olha, tracei os vetores U e V. Aí, esse vetor W, quando é para desenhar, a gente faz o seguinte, olha, quando eu quero fazer U mais V, então eu pego o vetor U, no ponto final do vetor U, eu traço o vetor V. Quando a gente faz isso, olha, esse vetorzinho aqui que eu acabei de traçar, ele é igual a esse vetorzinho V dado. Por quê? Eles são paralelos, isso significa que eles têm a mesma direção. Eles têm o mesmo tamanho e têm o mesmo sentido. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, olha, o vetor U e o vetor V, eles definem um paralelogramo. Aí, o paralelogramo é uma figura plana, é um quadrilátero plano, né? Cujos dois lados paralelos são iguais. Então, se os lados paralelos e opostos, né, são iguais, significa que eles determinam vetores iguais, quando a gente escolhe o mesmo sentido. Eles têm o mesmo tamanho, mesma direção e mesmo sentido. Então, aqui, olha, fazendo U, coloquei no ponto final de U, eu coloquei um representante do vetor V. Aí, o vetor soma fica assim, olha, tem ponto inicial no ponto inicial de U e ponto final no ponto final de V. Aí eu traço o vetor soma. Deu para entender aqui ou não? Ou, utilizando a regra do paralelogramo, a gente coloca os vetores U e V com o mesmo ponto inicial, a gente traça o paralelogramo determinado por eles, e aí, a gente traça o vetor soma, vai ser aquele vetor que tem mesmo ponto inicial de U e V, e vai estar na diagonal do paralelogramo. Ok? Então, geometricamente é isso. Algebricamente, para fazer U mais V, a gente reescreve os vetores. O U é 3 e menos 1. E o V é 1 e 4. Então, a gente soma a primeira entrada com primeira entrada, dá 3 mais 1. Segunda entrada com segunda entrada, menos 1 mais 4, 3. Então, esse vetor U mais V, ele tem componentes 4 e 3. E, de fato, olha, se a gente for analisar aqui, olha, o ponto final aqui, olha, tá tão bagunçadinho aqui, ó. Tentei mudar de cor e não consegui. Ah, consegui. Se a gente for analisar aqui, ó, o ponto final desse vetor U mais V, que começa na origem, aí o ponto final, o x vale 4 e o y vale 3, conforme a gente já tinha visto, conforme a gente já tinha calculado algebricamente. Ok para a soma? Ok. Ok. Aí agora vamos lá na diferença agora. E agora a gente vai analisar a diferença de U, então a gente vai ter que analisar U menos V. Esse cálculo de U menos V, geometricamente, a gente pode interpretá-lo como sendo o vetor U mais o oposto do vetor V. Quem é o oposto do vetor V? Vai ser o contrário dele, né? Vai ser o. Se ele tá num sentido, vai ser o outro sentido. Isso, é um vetor que tem a mesma norma, mesma direção e só o sentido que muda, né? Então, se eu pegar esse vetorzinho V, ele tá aqui para cima. Então, o vetor menos V, ele vai estar apontando, vai ser na mesma reta, só que apontando para baixo. Vamos aqui no GeoGebra, só para... Vou colocar aqui, ó, o VW... Ai, meu Deus, vou chamar de K. Não, vou só colocar menos V. O menos V, um ponto aqui marcado. Ele chamou de Azinho, tá? Deu para ver? Olha, o V está apontando para cima e o menos V está apontando para baixo. Deu para enxergar, pessoal?
Sim, sim. Então, esse vetor... Então, fazer U mais V, U menos V é a mesma coisa de fazer U mais o oposto de V. Então, aqui a gente vai fazer isso. A gente pega um vetor, esse Azinho aqui agora, Azinho é igual a menos V. Então, a gente vai usar a regra do paralelogramo. Eu tracei, olha, esse aqui é o vetor menos V e esse aqui é o vetor U. Certo? Então, fazendo U somado com esse aqui menos V, a gente pega o mesmo ponto inicial e traça a diagonal. Então, esse aqui vai ser o U somado com o vetor menos V. Ok, pessoal? Ok. Algebricamente, a gente copia o U. Quanto que vale o U? 3 e menos 1, 1 e 4. Então, vai ser, ó, 3 e menos 1, menos 1 e 4. Então, a gente faz primeira entrada menos a primeira entrada, a segunda entrada menos a segunda entrada. Então, menos 3, menos 4, menos 7. Então, esse vetorzinho aqui... Ah, gente, no meu desenho eu não usei proporcionalidade bonitinho, não. Mas o x aqui, olha, vale 2 e o y vale menos 7. E no GeoGebra dá pra gente ver isso. Se fizer U menos V, a gente chamou esse vetorzinho B. Aí tá aqui, ó, o ponto final dele é o C. Ops. Gente, eu fiz conta errada? Ué, Fiz, eu somei com 3. Menos 1, menos 4 é menos 5. Por isso que meu desenho ficou tão ruim. Eu até assustei quando eu fiz. É menos 5. Ok, pessoal? Essa questão deu para entender? beleza. Tranquilo. Deu sim. Ok. Vamos discutir essa 10 do Roginaldo? Então, vamos lá. Paralelogramo. Então, como eu já disse, um paralelogramo é um quadrilátero cujos dois lados opostos são paralelos. Então, eu vou marcar aqui, ó, os lados paralelos. Esse com esse. Então, existe dois lados paralelos quando a gente está em um paralelogramo. Eu marquei aqui de roxo e de verde. Beleza. Se a gente tem dois lados paralelos, se a gente atribuir um sentido conveniente, existem dois pares de vetores iguais, porque eles vão ter mesma direção, mesmo tamanho e mesmo sentido. Concordam? Sim. Então, em um paralelogramo, existem dois pares de vetores iguais. Então, toda vez que tem essa noção de paralelogramo, pode usar isso. Na letra A, foram dados 4 pontos, A, B, C e D. Então, por exemplo, eu estou criando uma situação fictícia aqui, ó. Suponha que a ordem dos vértices sejam assim, A, B, C, D. Então, nesse caso, A, B, C, D, nesta ordem, vai definir, vão ser vértices de um paralelogramo, se e somente se os vetores AB e DC são iguais e os vetores AD e BC são iguais. Concordam? Sim, é paralelogramo. Isso. Só que agora,
o nosso enunciado não afirmou que eles definem vértices de um paralelogramo. Pediu para a gente verificar se eles definem ou não, e não necessariamente consecutivos. Pode ser ABC em vez de ser ABCD, por exemplo. Então, o que a gente tem? A gente vai ter que analisar todos os vetores possíveis. AB, AC, AD, BC, BD e CD. Então, com pontos inicial e final em A, B, C e D, aqui da letra A, que a gente vai resolver, a gente vai ter que calcular e verificar se existem ou não dois pares de vetores iguais. Como que a gente calcula as componentes do vetor AB? Você vai meio que fazer um Pitágoras, né? Você vai ser raiz quadrada de cada elemento ao quadrado. Isso aí é a norma. No caso... B Ah, não, menos A. minto. No caso, você vai ter que fazer final menos inicial. Isso, Você vai ter que fazer isso 9 menos mesmo. 4, assim vai. Exatamente, isso é uma regra geral. Então, para calcular as componentes do vetor AB, a gente pega as componentes do final menos inicial. Sempre assim. Então, vamos lá. B menos A. Aqui no B eu vou copiar, tá? 9 menos 4 e 2 menos 4 menos 1 e 1. Quanto que dá? 5, menos 3 e É 1, né? menos 4 mais 1, isso. E 2 menos 1, ok. Agora o C menos A. Gente, eu sempre gosto de copiar porque para o meu olho ficar, para o cálculo ficar perto do meu olho. Então vamos lá. 4 menos 4, 0. 3 mais 1. 4 menos 1, 3. D menos A. Quatro menos 4, 0. Menos 21 mais 1, menos 20. Menos 14 menos 1, menos 15. Isso. BC. Então, é C menos B. Ops. Alguém tem dúvida nesse cálculo, gente? Estou fazendo rápido porque é só cálculo, né? Componente com componente. 4 menos 9 menos 5. 3 mais 4, 7. 4 menos 2, 2. BD. Então, é o D. 4 menos 21 menos 14 menos o D menos B. 9 menos 4 e 2. Então, aqui deu 4 menos 9, menos 5, menos 21 mais 4, dá menos 17, né? Menos 21 mais 4. Isso. Menos 17, menos 14 menos 2, menos 16 e D menos C. Menos 21, menos 14, menos 4, 3 e 4. Ufa, 0, menos 21, menos 3, menos 24. Menos 14, menos 4, menos 10. Vamos olhar se a gente acha vetores iguais aqui. Não tem, né? Não há nenhum par de vetores iguais, concordam? Componente de nenhum deles, olha, são iguais. Bati o olho aqui, não achei não. Então, como não existem dois pares de vetores iguais, os pontos A, B, C e D não são vértices de um paralelogramo.
Deu para entender, pessoal? Eu vou criar uma situação fictícia aqui, só para ser vértice de um paralelogramo, tá? Só para vocês enxergarem. Professor, eu acho que, tipo assim, no Oi. gabarito da B, tá falando que nos vértices lá, aqueles vértices formam. Forma, né? Só que, tipo assim, era até a minha dúvida, mas porque os resultados finais estavam dando, tipo assim, sinais invertidos. Ah, então me fala. Vamos chegar nele. Muito Tipo bom. assim, o jeito que eu fiz foi, eu não fiz todas as contas que você fez, não. Tipo assim, esses 3 tipos. Eu fiz, Uhum. tipo, condição de existência, que aí, tipo assim, eu falei que cada ponta era A, B, C e D. Aí eu falei que, tipo assim, o AB tem que ser igual ao DC e o Mas sabe BC qual que tem é que o ser igual ao problema? AD. Quando você fez isso, você fixou a ordem dos vértices. Vou te explicar isso no desenho. Mas Se eu eu falo que, tiver, por exemplo, tipo assim, faz uma ordem aí qualquer de A, B, C e D. eu vou fazer duas ordens. Uma vai dar certo para o seu raciocínio, a outra não vai dar. Você vai ver. Essa aqui vai dar certo e essa aqui não vai dar, eu acho. Mas foi essa da esquerda que eu fiz. Tipo assim, eu falei que o AB é igual ao DC Pois e o é, BC é só que igual ao AD. ali falou assim, verifique se eles são, tipo assim, ali não estipulou tá até no enunciado aqui, olha, não necessariamente consecutivos, Ah, tá. porque o que pode acontecer é que trocando, você não, fixando a ordem, você não acha a ordem que pode ser, tipo assim. Entendi. Me fala o seu resultado para a gente discutir sobre ele, por favor. Tipo assim, o AB deu 5 menos 3 e 1. Uhum, O DC deu menos 5, 3 e menos 1. ótimo. Uhum, Aí no BC deu menos 5, 7 e 2. uhum, E aí no AD já deu diferente, deu 5, 1 e 4. uhum. Aqui já é suficiente para a gente refletir sobre a situação. Vamos aqui desenhar esses vetores que deram iguais. Então, aqui, ó, se eu chamar esse pontinho aqui de A e esse pontinho de B, então aqui a gente tem esse vetor AB, certo? O vetor AB começa em A e termina em B. A gente tem daqui da sua continha que o AB, ele é igual a menos o vetor DC, concorda? Sim. Então, tipo assim, se eu colocar aqui, ó, o D e o C aqui, ele vai ser menos o vetor DC, é assim. Só que o AB, ele é o oposto disso. Ele tá assim. Concorda? Uhum. Então, o que é melhor a gente fazer aqui? É melhor a gente colocar que o C é aqui embaixo e o D aqui em cima. O vetor DC, ele é igual menos o vetor CD. Eu só troquei o ponto, eu troquei só o sentido, olha. Então, daqui a gente conclui que o vetor AB, ele é igual ao vetor CD. Porque o vetor AB, ele é o oposto do DC. Aí, só trocando o ponto final com o inicial, a gente obtém o CD. Professora, Deu mas para tipo assim, entender? ok, nesses dois casos aí, por exemplo, Aí, daqui a é... gente conclui que o AB é igual a CD. Rapidinho. Ah, tá. Aí, a diagonal aqui, esse AD, nada mais é do que a diagonal, olha. Então, ele não interfere nas nossas contas. Aí, você calculou o BC, também é uma diagonal. Aí, ficou faltando calcular o BD e o AC. Porque o que que você fez? Foi calcular as diagonais. Tá vendo? Olha. O BC e o AD. Por isso que eles são diferentes mesmo.
Entendi. Mas, tipo assim, por exemplo, quando eu tô falando de paralelogramo, o que importa, tipo assim, mais é o tamanho dos lados, não é? Não, o paralelogramo, o tamanho dos lados não importa. O que importa é que Mas os os lados lados paralelos. opostos são paralelos. Isso. Mas, tipo assim, não precisa ser necessariamente igual. De tamanho igual. Os lados opostos têm que ter tamanho igual. No paralelogramo, sim. Mas e se você fizer a norma do AB e do DC, mesmo o DC sendo negativo, A mesma vão dar norma. iguais. Isso. Então, tipo assim, não poderia falar, mesmo assim justificar falar que poderia AB igual a DC por causa disso, não? Ah, sim. Na verdade, o AB é o oposto do DC. Eles não são iguais. Porque para dois vetores serem iguais, eles têm que ter mesma norma, mesma direção e mesmo sentido. Ah, tá. O AB e o DC aqui, eles estão com sentido opostos. Então, por isso que em vez de considerar o DC, eu considerei o CD, que é para ter, de fato, o mesmo sentido do vetor AB. Entendi. Ok? Então, aqui nas suas continhas, ficou faltando calcular. Ficou faltando mostrar que o AC é igual ao BD. Aí, se eles forem iguais, aí a gente vai concluir que AB, DC, nesta ordem, formam um paralelogramo. Ok? Ok, obrigado. De nada. Rafael, como assim? Primeira aula síncrona que você está entendendo? As outras foram ruins? Oi, Enzo, pode falar. Enzo, sempre pode ligar o microfone à vontade, tá? Não precisa levantar a mão, não. Beleza. Ô, professora, e ali, vamos supor, né, numa questão de prova também, que seria necessário mostrar o AC igual a BD? Sim, aqui nesta questão faltou mostrar que para verificar se os 4 pontos formam vértices de um paralelogramo, a gente tem que mostrar a existência de 2 pares de vetores iguais. Aqui é o Henrique, né, que tinha calculado, ele calculou que o AB é igual ao CD. Só que aí ele calculou o BC e o AD e não foram suficientes para mostrar outro par. Então, tinha que calcular também o AC e o BD e mostrar que eles são iguais, para que os lados opostos sejam de fato paralelos e iguais, de mesmo comprimento. Entendi. Ok? Aí no caso, para mostrar, é só fazer aquelas continhas que você fez antes, né? Isso. Por exemplo, aqui nesse caso, a gente teria que calcular. Vou fazer aqui de roxo. O AC. Então, sempre, AC é o final menos inicial. Coordenada de um vetor AB é B menos A. AC, C menos A. Sempre o final menos inicial. Então, a gente copia o C menos o A. Então, aqui, fazendo, ó, primeira entrada menos primeira entrada. 3 menos menos 1. 4 menos 1. Isso, aí calculamos o vetor AC. Agora vamos calcular o vetor BD. Então, é D final menos inicial. Então, é D 9, 0 e 5 menos o B. 9 menos 4 e 2. Então, 9 menos 9, 0. 0 menos menos 4 dá 4. 5 menos 2, 3. Então, olha só, de fato, AC é igual a BD. Então, nós mostramos a existência de 2 pares de vetores iguais. Ok, pessoal? Beleza. Vocês têm mais alguma dúvida? Ou podemos passar para as minhas questõezinhas? Alguém pode responder? Bom, acho que eu vou passar para minhas questões. Podemos passar, sim. Então, tá. Hoje vocês estão mais caladinhos? Ah, essa aqui é uma... Eu vou começar até de trás para frente. Espera aí. Aí tem tanta questão boa aqui. Eu vou começar dessa. Que eu bati o olho, eu gostei dela. Pensa comigo aqui, gente. A gente já sabe que sempre que temos 2 pontos, existe uma
existe uma reta que passa por eles. A gente já sabe isso, né? Só que um terceiro ponto, vou chamar esses pontos aqui, por exemplo, de A e B. Só que um terceiro ponto, C, ele pode estar fora da reta ou também pertencer à reta. Concordam? Sim. Então, nós temos essas duas possibilidades para o C. Eu vou chamar aqui de C1 e C2. Aqui, observem comigo uma coisa. Dados os dois pontos A e B, a gente consegue definir esse vetor AB. Se o ponto C pertence à reta, vocês concordam que o vetor AC, ele vai ser paralelo ao vetor AB? Porque ele está na reta, né? Por outro lado, se o ponto C está fora da reta, o vetor AC não é paralelo ao vetor AB. Então, daqui, a gente tira essa observação que nós vamos utilizar. 3 pontos são colineares. Então, colineares significam que eles são numa mesma linha, numa mesma reta. Se e somente se eu fixar um deles, aqui no meu desenho eu fixei o ponto A como sendo o ponto inicial dos vetores. Então, eu vou fixar de novo aqui, eu posso fixar o B ou o C também, tá? Então, se eu fixar um deles, travou aqui de novo para mim, gente. Peraí. Então, se eu fixar um deles como sendo o inicial, então eu vou traçar... Ixi, travou tudo. Minha imagem está congelada ou já voltou? Tá carregando aqui, tá aparecendo o mouse carregando. Tá bom. Vou esperar. Então, eu vou aqui no meu desenho, eu fixei o ponto A. Então, a partir do ponto A, a gente traçou os vetores com ponto final nos outros 3 pontos, nos outros 2 pontos. Então, se eu traçar os vetores AB e AC, então 3 pontos A, B e C são colineares, se e somente se os vetores AB e AC são paralelos. Concordam com isso? Eles são paralelos, olha. Eles podem ser colocados inteiramente numa mesma reta. Deu para enxergar isso? Sim. E como que a gente verifica que 2 vetores são paralelos? A gente fez isso lá no primeiro exercício da aula de dúvidas hoje. Você vai ver se são múltiplos. Isso. Então, a gente vai verificar se um deles pode ser escrito como um número real vezes o outro. Então, por exemplo, aqui na letra A, vamos fixar o ponto A, tá, gente? Então, vamos calcular os vetores AB e AC. Como que a gente calcula o vetor AB da letra A? B menos A. B menos A. Então, vai ficar 4, 5 e 6, menos 1, 2 e 3. Então, quanto que dá? Tá 4 menos 1, 5 menos 2 e 6 menos 3. Então, deu esse vetor 3, 3, 3, né? E o vetor AC, que é o C menos A, 7, 8, 9, menos 1, 2, 3. Quanto que dá? 7 menos 1, 8 menos 2, 9 menos 3. E aí, qual a conclusão que a gente tira? AC igual a 2AB. Uhum. Então, como os vetores são paralelos, então a gente conclui que os pontos são colineares.
Bonitinha essa aplicação, né, gente, de vetores? O único detalhe é que os números ali é do capiroto, né? Como assim? Uai, 666, né? Tá. Credo. Ai, ai. Aí, gente, se os vetores, se um não fosse o múltiplo escalar do outro, significaria que que os 3 pontos não seriam colineares, tá bom? Então, eu não vou resolver essa questão, vou fazer só uma letra para vocês entenderem. Depois eu mando o quadro para vocês praticarem. Professora, Oi. então, eu não cheguei a ver todo o material, não, mas aí a gente já falou sobre operações básicas como soma, subtração, E multiplicação multiplicação por de escalar. escalar. Então, só essas que é dessa semana. Ah, tá. Não, tranquilo, então. Beleza. Tem uma outra questão aqui. Agora, olha, esse vetor não está mais no plano. Em qual espaço esse vetor está? R3? R3. Como que você sabe, Vitor? É porque tem 3 coordenadas. Isso. Eu vou chamar componentes em vez de coordenadas, tá? Em geral, a gente fala que coordenada é de ponto e componente é de vetor, só para diferenciar mesmo. Então, ele está no R3 porque ele tem 3 componentes. Então, aqui, olha só, determine as coordenadas do ponto final. Um vetor é um segmento orientado, tá? Do segmento orientado que representa o vetor V, então, tipo assim, é de um representante do vetor V, ele tem que ter mesma norma, mesma direção, mesmo sentido, ele é igual a V. Sabendo que o ponto inicial é P igual a esse aqui. Então, a gente tem o seguinte, ó. A gente tem um vetor V, que foi dado, e foi dado um ponto P. Aí, aqui, olha, se eu colocar, vou até fazer aqui para vocês verem, ó. Vou pegar esse vetor V, Ctrl C, Ctrl V, e vou colocá-lo em cima, que olha, o ponto inicial dele em cima de P. Esses dois vetores são iguais, porque eles têm mesma norma, mesma direção e mesmo sentido. Então, nesta questão, está pedindo determine as coordenadas do ponto final do segmento orientado que representa o vetor V, sabendo que o ponto inicial é P. Então, o que a gente quer descobrir é qual é... Ixi, não quer escrever. Qual é esse pontinho aqui, olha. Ele está no módulo seleção e não quer sair. Eu dou azar demais. Aí, no caso, a gente só teria que analisar o X e o Y, né? E eu falo assim, a soma e a subtração ali de cada componente do ponto. Isso. Na prática é isso. Na teoria, aqui eu não estou conseguindo escrever, não. Mas eu vou colocar... Imagina que tem um ponto Q aqui, ó. Que é o que eu quero descobrir. Ponto Q. Então, o vetor PQ tem que ser igual ao vetor V. Concordam? Sim. Então, PQ igual a V. O vetor PQ é o final menos o inicial. Aí vai substituir as componentes conhecidas. Deixa eu dar um F5 aqui, ver se eu consigo escrever. Ai, ufa, deu. Então, o nosso objetivo é descobrir esse pontinho Q aqui. A informação, olha, dados 2 pontos, a gente determina um vetor. Esse vetor PQ, ele tem mesma norma, mesma direção e mesmo sentido de V. Eles são iguais. Então, daqui a gente conclui que PQ é igual ao vetor V. Quais são as componentes do vetor PQ? Seria o Q menos P, né? Então, seria Q. o... É igual a V. Então, o Q vai ser igual a quem? P mais V. Isso. P mais V. Então, agora, olha, o Q é quem a gente quer descobrir. O P, ele vale 4, 1 e 2. E o V
1, menos 2 e 3. Somando componente a componente, vai ficar quanto? Mais 5, menos 1 e 5, né? Isso. Professora, mas aí que tá. Oi. Isso que a senhora fez ali do P mais o V, não seria a questão do transporte do ponto? Exatamente. O que a gente fez foi exatamente, acho que no vídeo a gente falou isso, foi transporte, foi outra palavra, não foi? É como se a gente desliza um ponto. Isso aqui é muito utilizado na física. Suponha que a gente tem uma partícula no ponto P, e nesse ponto P, a gente efetua uma força determinada pelo vetor V, que tem a intensidade da força é dado pela norma de V e a direção e sentido da força são dados pela direção e sentido de V. Então, se eu arrastar esse objeto P numa força F determinada por esse vetor V, o ponto P vai parar aqui no ponto Q. Ok? Você transportou o ponto. Isso. A gente pegou um ponto e arrastou ele, tipo assim, eu apliquei uma força e esse objeto foi deslocado. Sempre que a gente soma um vetor a um ponto, o resultado é um ponto, tá bom? A gente explicou isso também lá na videoaula. Ficou claro, pessoal? Sim, sim. Professor, eu tenho uma dúvida, só que ela tá fora da sua lista, mas é a matéria, basicamente. Eu vou mandar aqui no chat. Tá bom. Só fiquei em dúvida como é que vai ser a resolução. Tá. Do paralelogramo vocês já sabem. Esse aqui a gente pode refletir depois. Queria fazer do ponto simétrico. Ponto médio e simétrico. Isso. Ô, professora, Oi. tem como você explicar a questão 6 da lista? Posso? O simétrico. Eu já ia fazer um igualzinho a ele aqui. Olha aqui, que estava na minha tela. É mesmo. Antes disso, eu vou só ver a dúvida do Henrique que ele mandou primeiro. Deixa eu ver se eu consigo. Vou dar um print no que ele mandou e colocar aqui. Essa tecnologia que eu amo. Então, essa aqui é uma questão que o Henrique mandou aí no chat. Então, tá assim, ó. Sejam os pontos A, B e C. Então, eles são 3 pontos do espaço R3, porque eles têm 3 coordenadas. Na letra A, pediu para mostrar que A, B e C são vértices de um triângulo. Essa questão é análoga àquela da colinearidade. Por quê? Se 3 pontos A, B e C estão sobre uma mesma reta, que o meu desenho não deu, se 3 pontos estão sobre uma mesma reta, eles não determinam vértices de um triângulo, concordam? Sim. Agora, então 2 pontos determinam uma reta. Se o terceiro ponto não é colinear, significa que eles determinam vértices de um triângulo. Então, neste caso, para mostrar que eles são vértices de um triângulo, basta mostrar. A gente fixa um deles, por exemplo, fixando o ponto A. Então, basta mostrar que o vetor AB não é paralelo ao vetor AC. Professor. Ok? Oi. Mas aí eu fiquei com dúvida, porque é o seguinte, eu também pensei que você teria que mostrar aquela outra propriedade do triângulo. Por exemplo, quando a gente estuda triângulo, fala que a soma de um lado é menor que a soma dos outros 2 lados. Eu pensei que eu teria que comprovar isso também, não? Mas isso aí, como já vai ser um triângulo, então as normas desses vetores vão satisfazer essa relação. Sim. Só que ele não me falou, né, se vai ser um triângulo. Ele só me falou para mostrar. Não, pediu para mostrar. Então, para mostrar, então basta mostrar que esses vetores AB e AC não são paralelos. Porque se eles forem paralelos, por exemplo, se o ponto C estiver aqui, ó, o vetor AB e AC são paralelos, não determinam vértices de um triângulo. Se o ponto C estiver aqui, vai determinar esse. Então, é só isso, só mostrar que não são colineares. Não, então tranquilo, eu acho que
Então eu sei fazer, obrigado. É bem parecida com aquela da colinearidade, só que usou o contrário, né? Sim. Ok, vamos lá no ponto simétrico. Então, vamos lá. Eu vou desenhar para variar. Gente, essa professora gosta muito de desenhar, tá? Então, a gente tem um ponto A, a gente tem dois pontos, A e B. Dizemos que um ponto P é simétrico do ponto A com respeito ao ponto B, quando o vetor AB é igual ao vetor BP. Então, o que a gente precisa fazer aqui? Olha, eu posso recortar esse vetor AB, Ctrl C, Ctrl V, e colocá-lo com ponto inicial aqui em B. Então, isso significa que esse ponto aqui final, olha, ele vai ser o P. Olha, o vetor AB é igual ao vetor BP. Então, dessa relação AB é igual a BP, gente, geometricamente deu para entender? P é o ponto simétrico de A em relação a B. É como se eu tivesse aqui, olha, na mesma reta de A e B, só que do lado oposto e com a mesma distância. Deu para enxergar isso? Não, pode repetir? Posso. O ponto P é simétrico do ponto A com respeito a B. Então, significa que se eu tivesse, por exemplo, um sistema de coordenadas XY aqui, olha, Estou abusando aqui. Mas significaria que o ponto P, ele teria o mesmo módulo do que o ponto A, olha. Ele estaria na mesma reta. Então, relativo ao ponto P, ao ponto B, A e P têm a mesma distância e estão na mesma reta. Tranquilo. Aqui, então, P é um ponto simétrico de A com relação a B, se somente se o vetor AB coincide com o vetor BP. Então, a gente tem essa relação. Aqui no enunciado, na letra A, foram dados os pontos A e B. Então, a gente consegue calcular esse vetor AB. Então, daqui, quais são as componentes do vetor AB, da letra A? Quais são as componentes do vetor AB? Aqui. Menos É o 21. 0 e o menos 3. Menos 21 e 10, né? 10. Ok. Por outro lado, a gente sabe que o vetor BP, ele é P menos B, né? Então, AB é igual a P menos B. O nosso objetivo é calcular o ponto P. Tem mania de colocar coisa assim. Então, isolando o P aqui, quanto que vai dar? Passa esse menos B para o primeiro membro, fica B. B mais AB. É o arraste, olha. Se eu tinha um objeto aqui no ponto B, apliquei, somei com esse vetor AB, a gente arrastou ele até o ponto P. Então, P é o ponto B mais o vetor AB. Então, agora é só substituir. O ponto Somar. B foi dado. Ó, somar. Então, vai ser 0 e 3 mais o AB, que a gente já calculou. Ficou claro? Professora, Sim. essa simetria, ela poderia ser o contrário? Não, né? Poderia. Poderia? Poderia ser um ponto, por exemplo, um ponto Q simétrico de B com relação a A seria mais ou menos aqui assim, olha. Porque aí teria, olha, com relação a A, em vez de pegar de um lado, a gente pega do outro.
com a mesma distância e na mesma reta. Ah, sim. E aí seria que o QA seria Aí- igual ao AB. Isso, QA igual a AB ou BA igual a AQ. Isso mesmo. Professor, Oi. tipo assim, igual, por exemplo, você fez o desenho, colocou AB igual a BP, aí, tipo assim, você fez essa demonstração toda aí. Na lista, tipo assim, eu fiz direto, substituindo os valores direto. Tem algum problema? Você quer que Não, não justifique tem não. mais? Você fez só algebricamente, né? É, só as contas. Não, eu faço desenho em tudo, João, porque eu acho que o desenho ajuda a compreender, tá? É Uhum. mais questão de didática mesmo. Quando for para desenhar, vai ser pedido. Igual foi Tá. pediu lá para desenhar a soma dos vetores e etc. Mas, tipo assim, até outras questões. Tipo assim, não precisa ficar, tipo assim, reescrevendo propriedade do porquê que fez isso, aquilo, ou pode fazer direto? Ai, depende. Aqui, por enquanto, é só operação, a gente só está calculando. Não, teve Então, coisa que eu a coloquei gente está propriedade abrindo aqui. para mostrar como que eu fiz, mas não foi, tipo assim, em todas as Você me questões. Teve manda um questão que eu fazia exemplo no direto. Teams, ó, no Telegram, para eu Tá? entender o que Mando, você está mando. falando? É mais fácil. Deixa eu ver aqui, não paralelogramo. Essa aqui também. Olha só, as coordenadas do ponto P. Então, todos esses pontos estão no espaço XYZ. Então, XYZ é algo assim, ó. O X, Y e Z. É como se fosse uma quina da parede da sala. Então, o plano XY é esse plano aqui, ó, que é o chão, e o Z determina a altura positiva para cima e negativa para baixo, ok? Aí, tá falando aqui que o ponto P está sobre. Vou colocar de pontilhado aqui, ó, o negativo do eixo X, que está lá. A gente tem aqui, ó, o plano YZ, que é o plano da tela do computador. O X está para fora da tela, X positivo para fora da tela e o X negativo lá para dentro da tela. Tá bom? Então, aqui a informação que a gente tem é que o ponto P está no eixo X. Eu ainda não sei se é positivo ou negativo, não, mas suponha que seja aqui. Se o ponto P está aqui, o que a gente pode afirmar sobre as coordenadas desse ponto P? Quanto que vale o Y e o Z dele? Ambos valem zero. Ambos valem zero. Então, eu vou chamar aqui, ó, um xzinho, 0 e 0. Se o xzinho for positivo, ele está aqui para fora da tela. Se o xzinho for negativo, ele está aqui dentro da tela. E se o xzinho for 0, ele é a origem. Tá bom? Então, o ponto P está no eixo X. Então, a gente já tem essa informação sobre ele. Só que a gente tem também que o ponto P, ele é equidistante dos pontos A e B. Então, se eu marcar aqui, ó, os pontos A e B, significa que o ponto P está em qualquer ponto aqui dessa reta. Porque, olha, se eu pegar, por exemplo, esse ponto P aqui, a gente pode calcular o vetor AP e o vetor BP. Eles têm o mesmo comprimento, certo? Ok. Então tá. O que a gente pode usar aqui? Qual a relação de distância que a gente já conhece? Distância entre dois pontos. Vou colocar aqui o ponto A como sendo XA, YA e ZA. E vou colocar o ponto P como sendo YA, ó, XP, YP e ZP.
Então, se eu quiser calcular a distância entre os pontos A e P, ele fica como sendo a norma desse vetor AP, concordam? Sim. Se o vetor AP tivesse no plano XY, vocês já calcularam uma coisa parecida para mim. Vocês pegaram o x de um menos o x do outro. Vocês fizeram algo parecido para mim, não fizeram? Pelo teorema de Pitágoras, chega-se nisso. Só que como está no R3, a gente inclui a terceira componente. Então, essa aqui é a fórmula da distância entre dois pontos. Você faz o x de um menos o y do outro, e cálculo quadrado, mais o y1 menos o y do outro, cálculo quadrado, mais o z de um menos o z do outro, cálculo quadrado. Por que que a gente faz isso? Porque essa distância coincide com a norma do vetor AP. As componentes do vetor AP são dadas por P menos A. Então fica, olha, o x de P menos o x de A, y de P menos y de A e z de P menos z de A. E a norma de um vetor é a raiz quadrada dos quadrados de suas componentes. Deu para acompanhar o raciocínio? Sim. Então, pessoal, agora, como o ponto P ele é equidistante de A e B, então a gente tem que a distância de P até A coincide com a distância de P até o ponto B, porque eles são equidistantes, eles possuem a mesma, P tem a mesma distância de A até B. Aí a gente substitui, olha, o ponto P por x00 e o ponto A e B por essas componentes. E aí, analisando essas duas relações aqui, a gente chega na coordenada do ponto P procurado. Tá bom? Posso deixar para vocês fazerem em casa esse? Ali tá até tranquilo, né? Porque não tem Y, tem Z. Aham. É mais direto mesmo. Então, vocês façam em casa e me mandam no Telegram, tá? Gente, acho que a nossa aula acabou. Eu fiz um quiz para vocês. Vocês têm aula agora? Porque eu tenho aula agora. Se vocês quiserem, eu posso deixar vocês fazendo o quiz enquanto eu começo a outra aula. Mas se vocês não quiserem, a gente pode marcar no Telegram, turma toda junto, vocês que sabem. Ah, eu acho melhor juntar, né? Porque também teve gente aí que saiu por causa de internet, não sei o quê. É. E isso ajuda, né? Pra gente Então, ter uma ideia de como é que a gente tá. Eu vou marcar, então. Depois eu chamo vocês lá no Telegram e vou falar assim: quem quer fazer o quiz agora? Aí eu já libero o link lá e a gente faz. Tá bom? Tranquilo. Então tá bom, pessoal. Eu espero que tenha ajudado. Não deixem de assistir as videoaulas e fazer a lista. A lista tem que ser entregue, na verdade. Obrigadão. Nada. Até mais. Até. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, Vitor.